Levantamento do lance, net. Goleiros, Douglas Borges, Lucas Perry, Di Plácido, Daniel Borges, Vitor Cuesta, Adrielson, Lucas Mezenga, Souza, Felipe Sampaio, os meias, Del Piade, JP Galvão, inclusive que tá jogando pela equipe do Grêmio, Lucas Fernandes, Piazon, Lucas Fernandes, Cuiabá, inclusive, nessa temporada, né? Piazon, Gabriel Pires, Gustavo Sauer. Atacantes, Segovinha, Diego Costa, Valentim Adamo, Janderson, Luiz Felipe, Vitor Sá, Luiz Henrique, Carlos Alberto. Destes jogadores, Lucas Perry, Di Plácido, Vitor Cuesta, Adrielson, Felipe Sampaio, Gabriel Pires, Vitor Sá e Carlos Alberto atuaram contra a equipe do Palmeiras naquela virada heróica histórica do Verdão, que acabou por dar o título para a equipe do time do Palestra Itália. Dentro desses nomes, inclusive Lucas Perry e Adrielson, que continuam no compliance de empresas do John Textor, defendendo o Lyon, portanto, defendendo ainda uma das equipes das equipes do time do estadunidense, né? Da empresa, bom, né? Se eu fosse jogador do Botafogo agora, eu colocaria um processo contra o John Textor. Ah, eu também, com certeza. Porque ele levanta a lealdade, também a lisura, do próprio jogador. Dele! Ele atenta contra a equipe dele no momento que o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. Ele é um incendiário. Um descompensado completamente. E me parece que o John Textor desconhece a gravidade das acusações que ele faz. Primeiro ponto. Os jogadores do Botafogo que saíram na última temporada, se eu fosse o Lucas Fernandes, se eu fosse o Piazon, qualquer um desses nomes, eu processaria o John Textor, porque ele levantou a lealdade e não trouxe nomes, como via de regra não faz. Levanta especulações sem mostrar provas. Levanta lealdade e também desconfiança sobre os seus jogadores sem citar nomes, porque é fraco, porque às vezes leviano. E assim, me parece que o time do Botafogo tem dentro da sua presidência um cara que joga contra o próprio time. E além de tudo, joga contra o produto futebol brasileiro, que é ainda mais grave. Eu, se fosse o presidente da CBF, eu colocaria um processo nesse cara. Faria ele provar cada uma das acusações que ele faz em relação à lisura do Campeonato Brasileiro, viu, Aline? Olha, eu acho muito grave, Enio, ele expor nome por nome de atletas sem prova, né? Porque daí você começa a pegar no pessoal de cada um ali, né? Por exemplo, se fosse jogadores do Botafogo e meu nome tivesse envolvido sem provas numa barbaridade dessa, eu entraria com processo contra ele, mas eu também, se fosse atleta do São Paulo Futebol Clube, por exemplo, se fosse o São Paulo Futebol Clube, entraria com processo contra John Textor. Porque, assim, quando ele vem e fala, porque o cara não rendeu e ele entregou o resultado, ele está questionando você quanto atleta, a sua honestidade e tudo mais. E a gente sabe que existem, hoje em dia em andamento, processos muito responsáveis e processos também muito sérios em relação ao esquema de apostas. A gente está vendo cada vez mais jogadores sendo banidos do futebol, jogadores sendo suspensos do futebol, tendo que trocar de país até às vezes para poder jogar. Então, assim, se a gente está por um lado, vendo um esquema sério sendo exercido, né, para que o futebol seja mais honesto, a gente não pode deixar que uma pessoa escute, né? Eu ia falar as vozes da sua cabeça, mas é literalmente isso, né? Fale de uma inteligência artificial e sem provas, coloque em questionamento também atletas. Porque até você ter provas e provas concretas, você não pode acusar ninguém, meu amigo. E não é que ele tá acusando, tipo, 1 ou 2 jogadores, um esquema sério de aposta e tudo isso, aquilo. Ele tá acusando um time inteiro. Sim. Ele acusou basicamente o time inteiro do São Paulo, metade do time do São Paulo, ou até mais. Ele acusou jogadores pontuais, falou nome a nome de jogador naquela
antiga que a gente viu. Ele tá acusando agora jogadores do seu próprio time. Então, assim, é muito sério, é muito grave. Não dá pra gente achar normal eu vir aqui, por exemplo. Eu acho que existe corrupção no Brasil. A gente sabe que existe, mas eu acho que existe corrupção em tal coisa. Eu não tenho prova, não tem como eu vir aqui e pegar o nome de 15 pessoas que trabalham, sei lá, no Departamento da Saúde e sair falando aqui, ó, esses são corruptos. Sendo que eu não tenho prova nenhuma. Entende? O que o John Textor tá fazendo é exatamente isso. Ele tá vindo aqui com uma lista de nomes, de pessoas, de atletas, de profissionais, colocando na mídia sem nenhuma prova. Esse cara é um maluco. Entende? Eu entendo que ele pode até achar que o Campeonato Brasileiro é um campeonato que não é justo e que é manipulado, mas ele tem que provar. Enquanto ele não tem prova, ele não pode vir aqui acusar todos os atletas de todos os jogos e atletas que só jogaram contra o time dele, né?